Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Hoje vamos falar sobre região e regionalização, conceito básico para o entendimento do espaço geográfico dentro dos estudos de geografia. No caso, esse conteúdo você vai encontrar na semana 3 do seu PET 5. Qual que é o objetivo da aula de hoje? A aula de hoje nós vamos reconhecer os conceitos geográficos e as diferentes formas de regionalizar o território brasileiro. Então, hoje nós vamos tentar compreender, que conceitos são esses, que objeto de estudo é esse que a geografia tanto busca e por que é importante compreender, e dividir o espaço através de um critério chamado região, também denominado e complementado pela regionalização. Então, vamos. Primeira coisa, gente, a geografia é uma ciência, tá? Lembre disso, tá, sétimo ano? A geografia não é só uma matéria da escola, não. A geografia é uma ciência, tá? E por ser uma ciência, ela busca compreender as composições e inter-relações entre a sociedade e a natureza. Ou seja, a ideia da geografia não é só ficar descrevendo, falando, observando, é buscar compreender o que acontece nessa superfície terrestre, que transformações são essas e que transformações levam a fazer com que o ser humano ocupe esse território. Por isso, o nosso objeto de estudo é o espaço geográfico. Então, quando nós estamos falando do espaço geográfico, nós estamos falando do objeto de estudo dessa ciência chamada geografia. Para que ocorra uma compreensão, para que eu entenda melhor esse espaço geográfico, nós utilizamos as categorias de análise da geografia, ou apenas categorias da geografia. E que categorias são essas? Nós temos a categoria lugar, paisagem, região e território. Só rapidinho passando aqui, lembrando que quando eu estou falando da categoria lugar, eu estou falando de uma categoria subjetiva, eu estou falando de uma categoria do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Estou falando da escola, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, até da pracinha, da padaria, ou seja, estou falando do nosso lugar. Lugar também pode ser um ponto. Quando eu estou pensando no mapa, eu estou pensando em observações, em trabalhos de campo, o lugar também pode ser um ponto, ou seja, o encontro de duas informações, de uma latitude e de uma longitude sobre o local. Quando eu falo paisagem, eu já estou falando uma segunda categoria de análise que está direcionada para a maneira que eu estou vendo a superfície terrestre. Os conceitos mais conhecidos de paisagem é a paisagem natural, que é aquela paisagem transformada ou construída pela natureza, ou também estou falando da paisagem humanizada, também conhecida como paisagem cultural, que é a paisagem que foi construída, transformada pelo homem através das suas técnicas. Uma terceira categoria de análise é a região, que essa eu vou falar daqui a pouquinho, então eu vou estar pulando. E por fim temos a categoria território, que é a categoria que fala sobre o poder, o poder exercido sobre o espaço geográfico. Então percebam que são categorias que buscam compreender diferentes escalas e diferentes maneiras para que o ser humano entenda sobre a superfície terrestre. Então, as categorias servem para uma análise espacial, ou seja, ajudar na leitura dos diferentes fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Bom, como eu disse, pulei região porque hoje a aula vamos falar somente de região e regionalização. Que categoria é essa? Região é a parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. Então, quando eu estou falando de região, eu estou falando de uma área da geografia ou de um ponto da superfície terrestre aonde eu consiga ter objetos ou características semelhantes. E a partir dessas características semelhantes eu consiga compreender aquele espaço. A região ela pode ser utilizada para analisar diferentes escalas espaciais. O que significa isso? Significa que eu posso estar falando do meu bairro, eu posso estar falando numa escala do meu continente, uma escala mundial. Ou seja, a categoria região me dá a possibilidade de dividir o espaço geográfico em diferentes escalas ou em diferentes pontos de vistas diferentes. Bom, e para entender melhor essa região, é necessário que eu faça então a sua regionalização.
Então, regionalização seria a ação de agrupar, dividir o espaço a partir de características semelhantes. Tá? Então, quando eu começo a dividir um espaço utilizando critérios, categorias ou características semelhantes, eu estou fazendo então a sua regionalização do espaço. Então, é quando ocorre a identificação de traços comuns no espaço, resultando em um padrão. Utiliza um determinado critério para dividir em espaços menores. Para facilitar essa compreensão dessa categoria, eu trouxe aqui 2 mapas. O primeiro mapa é um mapa sobre os climas zonais do Brasil e o segundo mapa sobre as áreas de planejamento de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Vamos entender um pouco esse mapa para saber o que é região. Pois então, primeira coisa, nesse caso, eu estou falando sobre os climas zonais, ou seja, que critério eu utilizei para dividir o Brasil em climas? Usei o critério natural, o critério climático. Tá? E ao dividir, utilizando um critério climático, eu consigo regionalizar o Brasil, eu consigo dividir o Brasil em diferentes climas. Então, por exemplo, eu vou ter o clima equatorial, que na cor verde, eu vou ter o clima tropical equatorial, que está localizado aqui na cor rosa. Eu tenho o clima tropical nordeste oriental, que está localizado aqui na área litorânea nordestina. Eu tenho o clima tropical do Brasil Central, que é esse clima que abrange essa grande parte do território, e o clima temperado. Então percebam, utilizei apenas um critério, o critério de clima. E a partir desse critério eu consegui dividir o Brasil em 5 regiões, em 5 regiões climáticas. E veja que interessante, se pensarmos em Brasil, nós sempre vamos falar, o Brasil é um país de clima tropical. Mas utilizando esse critério, eu também consigo lembrar que o Brasil apresenta o quê? Um clima temperado. O outro mapa que eu trouxe para a gente compreender essa divisão, né, do território a partir de critérios, é o mapa de planejamento, de regiões de planejamento de Minas Gerais. Ou seja, esse mapa ele foi pensado para facilitar a organização do Estado. Para isso, né, utilizou-se o critério político-administrativo e de características econômicas e naturais, fazendo com que o Estado tivesse todas essas regiões como áreas de planejamento. Então nós temos a área central, nós temos a área chamada Mata, a área sul de Minas, a área centro-oeste de Minas, o Alto Paranaíba, o Triângulo, o noroeste de Minas, norte de Minas, Jequitinhonha e Rio Doce. Percebam que, dessa forma, eu consigo trazer uma diversidade e, além disso, consigo compreender o que cada região dessa precisa para a sua organização. Bom, já que entendemos sobre a categoria de análise de região, vamos começar então a regionalizar o Brasil de outras maneiras. Bom, o Brasil, é importante lembrar que é um país muito grande. Ele apresenta uma área de 8.515.759 km². Como já disse, é um país continental, de grandes proporções. E além disso, ele apresenta mudanças espaciais intensas e também uma grande diversidade natural e humana. Vejam, além de ser um país muito grande, é um país que possui várias diversidades, tanto humanas quanto naturais. Então nós não podemos considerar o Brasil apenas por um critério, é necessário dividi-lo para compreendê-lo. Dessa forma, o Brasil pode ser regionalizado de diferentes maneiras. As mais conhecidas, a divisão regional do IBGE, os 3 complexos regionais, também conhecidos como regiões geoeconômicas, e os domínios morfoclimáticos. Todas essas eu quero mostrar para vocês e vocês vão perceber como que o Brasil ele é diversificado a partir de diferentes critérios. Bom, a primeira divisão que nós vamos trabalhar hoje é a divisão regional do IBGE. A região do IBGE utiliza como critério a combinação dos aspectos naturais, sociais e econômicos do Brasil. Percebam, 3 critérios para poder organizar o território.
Tá? Por causa disso, divide o Brasil em 5 macro-regiões homogêneas, ou seja, aquelas regiões que estão distribuídas ali, segundo o IBGE, apresentam características sociais, naturais e econômicas homogêneas, ou seja, bem próximas, bem parecidas. Tá? Um fato bem interessante dessa regionalização, que ela respeita os limites estaduais. Tá? E por que ela respeita os limites estaduais? Porque já que é um mapa pensado para organizar o território, então o limite estadual deve ser preservado, porque assim eu consigo compreender o que acontece dentro do estado ou dentro da unidade federativa que eu estou observando. Tá? Outro ponto interessante é que nesse caso ela também desconsidera as desigualdades internas. Ou seja, na regionalização do IBGE eu tenho uma visão ampla, tá? Eu não vou aprofundar, eu não vou direcionar o que acontece dentro de cada estado. Então, vamos verificar o mapa aqui. Então esse é o mapa das 5 regiões, né, macro-regiões do IBGE. Tá? Esse mapa é muito conhecido, é um mapa muito utilizado na escola, porque, como disse, além de apresentar o Brasil de uma maneira diferente, ela também respeita os limites estaduais. Então percebam que no limite aqui, ó, eu tenho na cor verde, eu tenho a região norte. Então percebo, se eu fizer o limite da região norte, eu vou estar o quê? Respeitando o limite do Pará, do Amazonas, de Rondônia, do Tocantins, com o limite do estado do Mato Grosso. Do lado próximo ao litoral, eu tenho a região nordeste, percebo que eu tenho aqui a região nordeste. Uma terceira região, a região centro-oeste, uma quarta região, a região sudeste e, por último, a região sul. Então percebam que eu busquei mostrar para vocês aqui como que a região, né, a regionalização do IBGE, ela consegue preservar esses limites, e assim eu consigo ter, além da informação da região, eu também consigo entender aonde está a localização do estado dentro dessas áreas. Bom, uma segunda regionalização muito conhecida e muito estudada também é a dos complexos regionais. Ela também é denominada regiões geoeconômicas. Nos complexos regionais, utiliza como critério os aspectos naturais e socioeconômicos do Brasil. Ele divide o Brasil, em vez de 5, em 3 regiões. A região Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E o interessante é que, nesse caso, ela não considera os limites estaduais. Por quê? Porque, nesse caso, os aspectos naturais devem ser prevalecidos. Olha no exemplo aqui. Então vejam, eu tenho o Brasil dividido em 3 regiões, a maior região é a região Amazônia, depois eu tenho a região Nordeste e a região Centro-Sul. O criador desse mapa, dessa regionalização, ele pensou de que maneira? Ele pensou o Nordeste como o passado socioeconômico do Brasil, né, devido à chegada dos portugueses. Depois eu tenho o Centro-Sul, que é o Centro-Sul, é a região industrializada, com os maiores fluxos econômicos que acontecem no Brasil. E a região Amazônia seria a região do futuro, né? O futuro da diversidade, o futuro da proteção ambiental. Então percebam que eu consigo então ter o Brasil em 3 aspectos diferentes. E uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante na geoeconômica é o fato de não respeitar os limites estaduais. Percebo aqui, entre a Amazônia e o Nordeste, eu tenho bem ao centro o estado do Maranhão dividido. Ou seja, o Maranhão ele tem aspectos que parecem com o Nordeste e aspectos que parecem com a região Amazônia. Uma outra divisão de unidade bem interessante é o estado de Minas Gerais, nosso estado. Percebam que o norte de Minas, ele faz parte, de acordo com essa regionalização, faz parte do Nordeste, não faz parte do Centro-Sul. Por quê? Porque o norte de Minas, segundo essa regionalização, possui características muito parecidas com o Nordeste, por causa de temperatura, tipo de vegetação, até de construção socioeconômica. Tá? Também temos o Tocantins, que é dividido, e o estado do Mato Grosso também. Bom, falamos de critérios socioeconômicos, políticos, agora eu vou utilizar um critério diferente, apenas o critério natural. E o Brasil dividido através do critério natural é chamado de Brasil dos domínios morfoclimáticos. Tá?
Nos domínios morfoclimáticos, a classificação apresenta o resultado das interações dos aspectos naturais, como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo. E nesse caso, o Brasil apresenta 6 domínios e uma faixa de transição. Os domínios morfoclimáticos, muitos alunos confundem com os biomas, lá na aula de ciências, mas aqui é uma abordagem diferente, um outro ponto de vista. Tá? Então percebam que o Brasil, através dessas interações da vegetação, do clima, do solo e do relevo, eu consigo ter uma diferenciação de vegetações dentro do território nacional. Então, por exemplo, aqui eu tenho, na cor verde, eu tenho o domínio amazônico, caracterizado pela floresta amazônica, árvores de grande porte, muita umidade. Eu também tenho aqui, de vermelho, no número 2, eu tenho a caatinga, que é uma vegetação diferente da vegetação amazônica. E o número 3 aqui, ele representa os mares de morros, né, onde estão localizados a Mata Atlântica. O número 4, nós temos o Cerrado, tá, também conhecido como caixa d'água do Brasil, né, por ter seu local das principais nascentes e por aspectos naturais que conseguem armazenar bastante água dentro do território. Tá? Temos também, no número 5, a vegetação de araucária. Percebam que já é uma vegetação diferente das vegetações tropicais. É uma vegetação já adaptada ao clima mais frio. E também temos os pampas, que seria representado aqui pelo número, que é representado pelo número 6, que é uma vegetação de gramíneas, uma vegetação mais rasteira. Outro ponto interessante também desse mapa é que, e dessa regionalização, que eu consigo ter essas áreas que nós chamamos aqui de áreas de transição. O que são essas áreas de transição? Essas áreas de transição são aquelas áreas onde uma vegetação tem contato com a outra. Eu gosto de falar muito que Belo Horizonte, a capital mineira, ela é uma região de transição muito forte. Em algumas áreas de Belo Horizonte, você consegue encontrar vegetação de Mata Atlântica e vegetação de cerrado dentro do mesmo espaço, o que é muito interessante, o que mostra a importância de compreender todo o espaço vegetal e espaço natural do território. Bom, falamos muito de regionalização hoje, então vamos relembrar um pouquinho do que foi estudado. Primeiro, que o objeto de estudo da geografia é entender o espaço geográfico. Então, toda vez que eu estiver falando de geografia, eu estou buscando compreender o meu objeto, que no caso é o espaço geográfico. Para que ocorra uma melhor compreensão, utiliza-se as categorias de análise. Lembrando, categoria de lugar, paisagem, região e território. Todas elas estão aí para quê? Para facilitar a compreensão das transformações que acontecem no nosso espaço. Na região, a categoria de análise região é a parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. Ou seja, eu consigo dividir o meu espaço com diferentes critérios para conseguir compreender o que acontece ali. Quando eu estou dividindo, eu chamo isso de regionalização, que seria a ação de agrupar, dividir o espaço a partir de características semelhantes. Por isso eu trouxe aqueles exemplos de mapas. Cada mapa daquele representa uma divisão, um critério, uma forma diferente de compreender o espaço geográfico. Devido à grande diversidade natural e humana, o Brasil pode ser regionalizado de diferentes maneiras. Como eu mostrei para vocês, existe a divisão regional do IBGE, os 3 complexos regionais, também conhecidos como regiões geoeconômicas, e os domínios morfoclimáticos. Ah, professor, existem só essas? Não. Se você prestou bem atenção na minha aula, você viu que tinha um mapa de altitude, um mapa de clima, né, o mapa temático. Cada mapa desse utiliza um critério, ou seja, cada mapa é uma forma diferente de regionalizar o espaço geográfico. Bom, e aí fico como sugestão, ler o conteúdo da semana, fazer os exercícios e sempre estar ligando para a gente para tirar as dúvidas. Sempre vai ser um prazer estar respondendo a sua pergunta aqui no ar. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido sobre a região e regionalização. Então desejo a todos aquele abraço e até a próxima aula.